A intenção era fazer uma live logo às 9 horas, só que, possivelmente, e como vocês estão aqui a ver nestas imagens, Pedro Nuno Santos está até a fazer declarações. E eu queria fazer um react a estas declarações. Deixem-me ver aqui até. Mais relevante. O país precisa de um governo estável. O Partido Está em Socialista direto. não tem uma maioria para apresentar. Depois da minha declaração no domingo, o líder da coligação vencedora apresenta-se não só como vencedor, mas com a expectativa de poder ser indigitado para formar governo. Portanto, aquilo que se espera é que o líder da coligação amanhã apresente uma solução de governo estável. O país precisa de um governo forte e estável, mas precisa também de uma oposição estável, forte e sólida. E é isso que nós seremos. O Partido Socialista será, neste novo quadro político, será a oposição, será a alternativa democrática ao governo da AD. É isso que se espera em direto, do Partido Pedro Nuno Socialista Santos. E, na realidade, nós nunca seríamos uma alternativa democrática, nem nunca conseguiríamos liderar a oposição se o Partido Socialista fosse o suporte do governo da AD, coisa que, objetivamente, não será. Agora, o facto de nós liderarmos a oposição, ou de querermos liderar a oposição, tendo em conta os resultados, não significa que não seremos uma oposição responsável. O Partido Socialista não votará documentos ou iniciativas legislativas sobre matérias com as quais não concorda. Isso não seria correto para ninguém, desde logo para com quem confia no Partido Socialista, para com o próprio Partido Socialista, o seu programa, o seu ideário. E por isso não acontecerá. Mas, obviamente, que em matérias onde há pontos de vista comum, onde há possibilidade de entendimento, no Partido Socialista está aberto a que esses entendimentos sejam concretizados. Desde logo, ao longo da campanha, foi notório para todos que havia um largo consenso, que extravasa, aliás, o próprio Partido Socialista e a AD, sobre a necessidade de valorizarmos as carreiras e as grelhas salariais de alguns grupos profissionais da administração pública. E, havendo vontade, nós temos essa vontade, nós achamos que não há mesmo nenhuma razão para arrastarmos os pés nesta matéria. Nós hoje, o Governo ainda em exercício deixou-nos uma situação económica, financeira e política que nos permite dar esse passo em frente. E o Partido Socialista quer ser parte dessa solução e por isso estamos disponíveis para encontrarmos com a coligação vencedora, com o Governo, uma solução que permita que até ao verão estes profissionais tenham a sua situação resolvida. Vamos a falar dos professores, das forças de segurança, dos profissionais de saúde, não apenas os médicos, incluímos também os oficiais de justiça. Tendo em conta que pode ser necessário alterar limites de despesa, nós estamos disponíveis para viabilizar um orçamento retificativo que esteja limitado às matérias de consenso. E esta é a forma que nós todos podemos encontrar para resolvermos uma questão que preocupa e que é transversal a todos. O Partido Socialista não estaria confrontado com a votação de uma iniciativa ou de um orçamento com propostas com as quais não concorda, mas limitaríamos esse orçamento às matérias sobre as quais existe um amplo consenso junto dos partidos políticos com representação parlamentar. Uau. E eu próprio farei o contacto com o líder da coligação para disponibilizar, para demonstrar esta disponibilidade do Partido Socialista, indicarmos mesmo 2 nomes que possam, num prazo de 30 dias, construir um acordo que nos permita encontrar uma solução até ao verão para resolvermos a situação destes profissionais da administração pública ainda antes do início das férias de verão. Este é um exemplo, como obviamente também é, e queria deixar essa disponibilidade para nós participarmos na decisão da futura localização do aeroporto e assim pararmos esta indecisão de 50 anos que precisamos de uma vez por todas resolver e por isso o Partido Socialista está também disponível para ser parte. E esta é a forma com que nós trabalharemos daqui para a frente. Nós seremos oposição, seremos uma oposição responsável que não podendo, por razões de verdade para consigo próprio, para com quem votou em nós e confiou em nós, não pode votar em matérias com as quais não concorda, mas que nas matérias onde é possível conseguir esse entendimento, nós estamos disponíveis. E portanto, no que diz respeito ao orçamento retificativo, limitado, como eu vos dizia, às matérias onde há consenso que é conhecido e é público. Falou numa solução... Duas, três questões. Em relação ao orçamento para o próximo ano? Bem, eu fui sempre dizendo durante a campanha e já tive a oportunidade também de dar indicações sobre isso na minha declaração de domingo, é praticamente impossível. Um orçamento geral de Estado é uma declinação anual de um programa eleitoral. Os programas eleitorais são muito diferentes. Aliás, o próprio líder da AD, da coligação, disse numa entrevista durante a campanha, julgou até à CNN, de que a distância do programa do PS para com a AD era tanto que não se via a viabilizar um governo do Partido Socialista. E nós achamos o mesmo, de facto. Mas há uma segunda razão, tão ou mais importante do que esta primeira, que é a diferença programática entre os dois partidos, ou entre o PS e a coligação. E que é uma razão de ordem democrática.
O Partido Socialista entende que também do ponto de vista da qualidade da nossa democracia, deve ser o Partido Socialista a liderar a oposição. Nós nunca conseguiríamos liderar a oposição se de alguma forma estivéssemos comprometidos com essa governação, desde logo através do comprometimento do PS com orçamentos gerais do Estado. E por isso digo praticamente impossível, porque obviamente nós não conhecemos orçamentos de Estado, no limite um orçamento de Estado que espelhasse o programa eleitoral do PS não podia ter o voto contra do Partido Socialista. Mas não é isso que se espera, obviamente, do Governo e por isso, como disse já inicialmente, é praticamente impossível que um Orçamento Geral do Estado tenha a nossa concordância e daí também esta nossa disponibilidade para, nas matérias em que há, de facto, consenso, podermos resolver antecipadamente e é essa a nossa vontade e disponibilidade. Quais são as duas pessoas que o PS tem em mente para conversar e mediar com a maioria das soluções que o PS propõe? Os nomes. Falou uma... Pergunta agora é se o orçamento retificativo seria com voto agora a investigação. Nós iniciar os trabalhos para chegarmos a um acordo. E por isso o objetivo é que, chegando a um acordo, possa haver a viabilização, a aprovação do orçamento retificativo, limitado às matérias sobre as quais há consenso. E desde logo não é só consenso entre o PS e a AD, porque os grupos que aqui referi foram referidos por praticamente, se não todos mesmo, partidos com representação parlamentar durante toda a campanha. A Justiça não cabe nesta matéria? É a próxima pergunta. Eu já aqui apresentei as matérias sobre as quais já há consenso claro durante toda a campanha e nós devemos delimitar o perímetro desse orçamento retificativo e por isso disponibilizamos, aliás, são matérias que nós temos visto na comunicação social como sendo também preocupação da coligação, que os quer resolver também e por isso nós estamos aqui disponíveis para fazer essa resolução. Disse que esperava que o líder da AD apresentasse uma solução estável do governo ao Sr. Presidente da República. Se isso não acontecer, da perspectiva do Partido Socialista ou do Presidente da República, o PS admite mudar de posição e formar uma solução de governo que é bastante maioritária, tirando uma parte da direita. Nós não estamos nesse ponto, quer dizer, neste momento nós tivemos as audiências, eu aqui já esclareci que o Partido Socialista não tem uma maioria para apresentar, o líder do PSD e da coligação disponibilizou-se, demonstrou a vontade de ser indigitado Primeiro-Ministro, obviamente que é ao líder do PSD e ao potencial Primeiro-Ministro, ou mais provável Primeiro-Ministro, que se tem que pedir as condições de governabilidade necessárias e que o país precisa. O país precisa de estabilidade. Agora, não podemos pedir ao Partido Socialista que seja o garante de um governo com o qual discorda. Ainda mais uma questão sobre os círculos da imigração. E aí pode ser altamente improvável o PS ainda poder ganhar as eleições. De resto, Pedro Nuno Santos já o disse há pouco. A referência a Alexandre Leitão ter dito que ainda tinha esperança que Pedro Nuno Santos tivesse condições para ser Primeiro-Ministro por ter mais votos ou mais mandatos. Eu compreendo a pergunta, mas sinceramente não faz sentido estar a elaborar sobre cenários que não tenham qualquer, ou não tenham quase nenhuma probabilidade de se verificarem, por isso não ganhamos nada com isso e é por isso esclareci desde logo no domingo e julgo que a contagem nos vai dar razão. Por isso era para nós importante não alimentar nenhuma ambiguidade depois das eleições, foi esse o meu objetivo e acho que o país ganha com isso e ganhou com isso e por isso mantenho, não tenho nada a acrescentar e não vou fazer nenhuma conjectura sobre cenários que não tenham grande probabilidade de se verificarem. Aqui a pergunta é se, ao dizer que está disponível para viabilizar este orçamento retificativo, se está disponível para viabilizar o tipo de documentos. Mas não posso estar, não acho sequer correto, não é essa a nossa prática de estar a partilhar aquela que foi a reunião que nós tivemos com o Sr. Presidente da República. Aquilo que eu tenho para vos dizer e para dizer ao país é aquilo que vos acabei de dizer e que acho que é um clarificador sobre a forma como nós vamos estar no país, na oposição, durante os próximos anos. Com uma pergunta para cada jornalista, agora é se o facto de Augusto Santos Silva poder não ser eleito deputado pelo Círculo fora da Europa, um pedido de reação ao Partido Socialista. Vamos ter de esperar que se concluam as votações para fazer esses comentários. Eu posso... O que é que o Partido Socialista entende por maioria estável, forte e sólida que disse aqui há pouco a aguardar? Nós temos sempre a expectativa de que um governo apresente uma solução que seja de estabilidade. Agora, mas isso já não é a mim que tenham de perguntar. Muito obrigado, meus senhores. E não vai mais longe, quer uma solução do governo estável que garanta estabilidade. Bem, vamos aqui está fora um bocadinho enquanto qualquer equação para... Eu acredito que o debate vai ser agora a seguir, com a deputada Rita Matias a comentar estas declarações. Eu tenho aqui alguns apontamentos.
tirei aqui alguns apontamentos. O mais descarado é o centrão, não é? Um centrão disfarçado aqui no meio. E aqui temos que nos lembrar de uma coisa: somos nós contra eles. Basicamente é isto que está a acontecer. Muitos dizem que nós parecemos um tanto